Senhoras e senhores, como é que estamos? André Colares aqui, fundador do Mind Juice, para mais uma grandiosa entrevista hoje com um grande advogado que fez um feito muito marcante, por isso ele está aqui. Esse cara analisou, estudou, se debruçou sobre reclamação constitucional. E ele analisou 25 mil reclamações. E ele dividiu assim, ó, isso aqui presta, isso aqui não presta. Isso aqui é o modelo do que fazer, isso aqui é o modelo do que não fazer. Esse cara tá na advocacia há 15 anos, tá em Brasília há quanto tempo? Uns 2 anos? Brasília, eu morando há 3 meses, mas indo e voltando há 2 anos. Morando em Brasília há 3 meses, pô, tá novo de Brasília. E esse cara, meu amigo, Rodrigo Bortolotti. Ele usava outro sobrenome, aí eu não sabia desse aqui, não, tô tendo que ler aqui. Bortolotti, um grande cara que tem um foco da advocacia, tem um foco na advocacia trabalhista, pró-empresário, pró-empregador, é assim que fala, né? Eu falo que é protese, né? Protese? Saindo na tangente, né? Protese. Porque às vezes a gente, assim, o que a gente procura sempre no escritório é entender como uma tese jurídica funciona para levar para o Tribunal Superior. Então, às vezes, ela pode ser uma tese muito boa de empregado, que a gente estuda ela e vê quais são as fragilidades para poder levar até o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a gente geralmente, hoje o nosso escritório, ele advoga muito mais para advogado do que para parte. Entendi. Então, para te dizer que hoje 98% de tudo que a gente atende realmente são os advogados. Então, assim, às vezes, lógico, o escritório acaba fazendo muito mais empresa, muito mais. Mas a gente também tem essa situação de, às vezes, atender o empregado, porque são parceiros que já estavam com a gente desde antes da gente vir para cá, né? O meu sócio tem um curso muito amplo de recurso de revista. Então, por conta disso, a gente também atende. Mas o que a gente gosta lá no escritório mesmo são as teses. A gente brinca que o que dá gás para a gente no escritório é como a gente leva uma tese para o regional. E advogado, André, ele é um ser humano que eu brinco. O juiz não ganha. Quem ganha é advogado. O juiz pode até dar uma sentença favorável. O juiz, o máximo que ele pode fazer é dar uma sentença favorável ou desfavorável. Mas o gostinho mesmo quem tem é o advogado. De quem construiu, quem pensou o caminho, quem deu a tese para o juiz decidir, né? Exatamente. Então a gente busca isso, assim. Mas hoje realmente eu acho que 80% do nosso atendimento lá do escritório são empresas, né? E a parte que a gente faz de reclamante geralmente é atuando para o advogado e desenhando junto com ele a tese para poder levar até o TST ou até o STF, quando, em alguns casos, né? Irmão, e como é que começou esse negócio da reclamação constitucional? Qual que foi, por que você decidiu começar a estudar reclamação? Por que você deu essa loucura de estudar 25 mil reclamações, de fazer esse negócio? Vamos falar de reclamação. Vamos lá. Como é que começou isso? Diz que mar calmo não faz marinheiro bom, né? Não faz. Então, eu sou um advogado que sempre atuei na advocacia empresarial e no momento da minha vida fui convidado para ser diretor jurídico de um grupo de operador de plano de saúde de um hospital. Enfim, isso não deu muito certo na minha vida, né? Porque como advogado eu queria ter muita autonomia e dentro de empresa eu não tive tanta, mas foi uma experiência muito rica, né? Muito legal. Porque eu tive a oportunidade de entender como é que funciona uma empresa e poder levar essa estrutura, né, ou melhor, trazer essa experiência para um lado que eu nunca tive, que eu, apesar de conhecer empresas, quando você está dentro dela é diferente, você sabe que é mais engessado e tudo mais. Então, eu advogando para essa empresa, eu tive tiveram 2 processos nessa empresa que eu não fiquei satisfeito em perder, que eram 2 ações de vínculo de emprego. E já lá em 2016, eu entro neles, 17, eu não me recordo agora a data, assim, mas 16 ou 17, e aí eu ganho na primeira instância, perco o vínculo, a ação de vínculo de emprego na segunda instância, só que, cara, eu não me conformava com aquilo. Porque o vínculo não existia. Para mim não existia e é uma tese que hoje eu consegui consolidar ela, né, no STF, que era a questão do médico, porque ele tinha uma autonomia, ele definia uma escala, e aí eu não consegui realmente dormir bem com aquela derrota. Porque vou te falar que o primeiro caso que eu trabalhei foi um caso desse. 01, meu primeiro dia de estágio, dia 1, cheguei pra trabalhar, eu ia trabalhando no dia, o advogado falou assim, cara, tô indo despachar uma causa no TST, eu ainda morava em Montes Claros, tô indo despachando no TST, eu falei, que caso era? Uma médica de São Paulo, e o tema era pejotização,
Eu me lembro, cara, que foi o primeiro honorário, assim, milionário que eu vi, sabe? Porque o salário da médica era alto, etc. E depois que vem pro Tribunal Superior, a coisa, a correção, ela corre num nível, não entendo muito do tema, mas aparentemente corre num nível desenfreado, assim. E aí, despachou aqui no TST, eu vim para o despacho TST, então meu dia 1 de estágio, foi um advogado empresarial que advogava para uma médica e ganhou esse reconhecimento de vínculo no hospital em São Paulo, passou um cara de 1.300.000, 1.400.000 reais. Desculpa te interromper. Aí, Não, mas tá é dizendo. isso, então. E eu estava nessa linha, mas só que eu não era o advogado da reclamante, eu era advogado da empresa. E isso não estava legal para mim, eu não gostava. E começou a se falar de reclamação, né? Tinha o novo CPC, estava vindo aí, tateando ainda, a reclamação estava muito na fase inicial no Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou lá e no escritório que eu trabalhava, a gente entra com as duas reclamações, né? Uma cai para o ministro Fux e outra cai para o Fachin. Aí, aqui caiu o Fux, a gente conseguiu eliminar, tudo bem, beleza. Né? Duas reclamações de clientes diferentes, processos diferentes. Não, do mesmo cliente, porém, reclamantes diferentes, do mesmo cliente, porém, todas as duas ações, vínculo de emprego de médico. Aí o que eu pego para fazer? Aí fomos fazer... Tá, entendi. Aí, tipo assim, aí a gente ia procurar reclamação, não tinha livro, não tinha nada. Era tipo assim, era mato. Falei, como é que eu vou fazer para aprender a escrever esse negócio? Que ano que era isso? Lembra? 2019 para 2020 ali. Aí eu falei, como é que eu vou fazer para... Como é que eu vou aprender isso, cara? Não tenho uma ideia, assim, o que eu vou fazer. E para quem pesquisa jurisprudência no STF, a gente sabe que é uma dificuldade a pesquisa de jurisprudência no STF. Né? Porque quando fala de uma decisão, enfim, eu senti muita dificuldade e aí eu segui aquela linha formiguinha, André. Fui lá e peguei qual reclamação que já saiu até hoje. Era 22 mil e alguma coisa. Né? Ou não, acho que é 38 mil e alguma coisa. E aí eu peguei e falei, tá, 38 mil, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar 38 mil e 1 e 2 e fui fazendo. E fui pesquisando ali e fui separando o que era reclamação constitucional em matéria trabalhista, o que era em matéria penal, que são as duas matérias que mais acontecem. A matéria trabalhista, ela realmente dominou muito. No começo, até que você tinha uma divisão ali do que aparecia. Só que, como a gente não sabia como fazer, não é que a gente não sabia, a gente tinha noção, sabia ler os artigos, sabia que era o artigo 988 do CPC, que era o 102 da Constituição, a estrutura da peça a gente sabia fazer. Agora a gente queria entender como que os tribunais, como que o TST pensava. Então eu fui lá e estudei, comecei a estudar reclamação. Aí eu não sentia segurança, porque era a primeira vez que tinha peticionado no STF. Aí eu estudei 1, 2, aí eu estudei 100, e eu não me convencia que eu ia conseguir acertar aquilo. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, já que a gente tem tempo, o processo está tá na fase de discussão do recurso. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar esse negócio com profundidade. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, meu bem, a gente vai ter um período mais difícil, porque eu decidi estudar um pouquinho aqui, eu acho que eu vou ter que abandonar alguns pontos. Eu peguei e fui estudar. Em um mês, eu estudei 2.816 reclamações constitucionais. Foi nesse primeiro período. E aí eu senti segurança. Falei, agora eu vou escrever. A gente escreveu a primeira reclamação e entendemos quais eram os principais pontos que você tinha que abordar numa reclamação. Não porque as reclamações que a gente estudava eram ruins. A gente buscou entender o que o ministro queria quando chegava uma reclamação para ele. Porque a gente via muita energia perdida numa reclamação. As petições iniciais, quando eu digo estudei 2.816 reclamações, André, eu não estudei só a peça. A decisão. A peça e a decisão. Não, eu estudei todas as peças que eu entendia serem importantes. Eu estudava a petição inicial. O processo, então. Estudei o processo. Eu peguei a petição inicial, eu lia a decisão, eu sabia quando que o ministro pedia. Por exemplo, se você pedisse... Aí eu comecei a perceber, quando você pedia dessa forma, o ministro pedia contestação. Quando você pedia dessa outra forma, o ministro dava liminar direto. Então eu comecei a entender como é que funcionava. Por isso o desconforto. Porque eu falei, cara, se pede para contestar, pode alegar uma matéria aqui que está no recurso ordinário. E aí eu tinha essa insegurança. Depois eu descobri que eu não precisava de ter.
Mas foi muito bom eu ter essa insegurança no começo. E com isso a gente conseguiu estruturar uma forma de como montar a reclamação. E aí eu vi que eu conseguia replicar aquilo em qualquer área depois. Entendeu? Então, Né? fazer reclamação constitucional é fazer reclamação constitucional, não interessa o tema. Não. Hoje o que eu preciso para fazer uma reclamação constitucional é o que tem na decisão e qual é a aderência daquela decisão em um tema ou numa súmula vinculante. Vou dar um exemplo que a gente fez com o nosso colega Ângelo. O Ângelo chegou e falou assim, Rodrigo, eu estou com uma situação assim, eu acho que cabe reclamação. Aí ele chegou para mim, Rodrigo, súmula vinculante 14 da Acesso aos autos. Né? E aí o Ângelo me procura e fala, cara, eu fiz essa reclamação. Eu chamei, falei, Ângelo, com todo respeito, meu amigo. Tá ruim. Eu ia falar um palavrão aqui, mas tava muito ruim. E eu falei, e você está querendo trazer aqui uma reclamação como quem está escrevendo no habeas corpus. E você não precisa trazer os fatos. Porque os fatos aqui para o STF eles são irrelevantes. E aqui os fatos, como você está colocando, ele prejudica o seu cliente. Porque a acusação do seu cliente, da forma que está na denúncia, é muito séria. E aí o Ângelo falou assim, mas Rodrigo, eu não tenho que colocar isso. Claro, não tem. O que você tem que fazer é o seguinte, o que tem na decisão que vai contra a decisão vinculante do STF? Acabou. Pronto, ele chegou. Vamos falar sobre isso aqui? Só para não perder, que você já tá entrando no tema aqui, que é o seguinte, ó. Primeiro, da análise que você fez, o que é ruim? Você olha aqui, André, essas aqui eu separei, cara, o que não fazer? Qual que é o checklist aqui do que não fazer numa reclamação? Cara, sempre quando você pensar em uma reclamação constitucional, você tem que pensar no bem da vida que você busca trazer ali dentro. Ok. É o núcleo duro, né, da reclamação. Por exemplo, se você fala, olha, eu estou entrando com uma reclamação vinculada à DPF 324 e tema 725, que é de terceirização. Ok. Pouco importa se na instrução processual, na análise da prova, ficou demonstrada alguma relação objetiva do vínculo do artigo 3º. Pouco importa. O que importa para a gente é o que tem no acórdão que eu posso levar como elemento para trazer aderência ao tema 725 e a DPF 324. É isso que é importante. O que eu vejo é que às vezes o advogado vai fazer uma reclamação, fala assim, fulano foi contratado como pessoa jurídica, ele vem querendo fazer uma inicial. Cara, é o seguinte, não é isso que importa. Você pode até fazer uma breve síntese do que tratou o processo, até acho importante colocar isso, mas isso não é o que importa para o seu processo. Breve síntese de processo de vínculo de emprego é fulano foi contratado como PJ, o tribunal afastou o vínculo reconheceu o vínculo de emprego com base no artigo 3º, sem avaliar os temas vinculantes do STF. Essa é a síntese. E depois você vai direto para a decisão. A decisão tratou desse tema da seguinte forma, né? Aí, às vezes, quando o advogado tem um pouco mais de maleabilidade, vamos pensar assim, ele vai em embargo de declaração para poder trazer o tema, né? E aí, às vezes, o tribunal te dá algumas joias de presente. Por exemplo, eu não conheço nenhuma decisão de vínculo de emprego do STF, que afastou o vínculo no STF, quando o tribunal fala que a competência é exclusiva dele. A competência é exclusiva da Justiça do Trabalho para analisar o vínculo, né? Entendemos que, havendo relação havendo prestação de serviço, cabe ao tribunal reconhecer o vínculo. Cara, quando tem esses elementos, e eu tenho esses elementos todos separados, assim, se tiver no acórdão, cara, isso aí você explora no nível hard, assim, você vai e fica repetindo. Eu até brinco com o meu sócio, falo assim, Rodrigo, você é repetitivo. Não sou repetitivo. Eu quero que alguém tenha certeza do que eu estou dizendo, porque às vezes o advogado tem isso, eu tenho neurose de clareza. Então eu procuro isso. Então eu vou lá e falo, olha, quando o tribunal disse isso, ele ofendeu o tema nesse aspecto. Por quê? Porque a gente é muito acostumado a ler ementa, né? E quando o tribunal julga o tema, ele não julga toda a parte da fundamentação faz parte do tema. E aí você tem que entender, pela leitura, quais são os elementos que estão no julgamento do tema que você pode aplicar. Ó, ele diz isso, mas colocou isso. Então, não é só trabalhar com a ementa. A ementa, lógico, ela vai te ajudar muito porque facilita muito a sua vida ali naquele primeiro momento. Mas você tem que entender como é que foi decidido, né? Eu acho que o tema 725 e a DPF 324
as decisões, né, do colegiado deu mais de 200 laudas, assim, com as notas taquigrafadas, né? Então é bom você colocar. Às vezes você coloca. E aí, André, como eu comecei a estudar muito, e aí eu fui estudando e estudo toda semana, por isso que cheguei num número tão grande de reclamações estudando, eu comecei a observar uma outra coisa. Foi um segundo momento, que eu acho que foi o que fez fazer a diferença nas nossas reclamações. A gente começou nem sempre a ganhar. E a gente tinha que agravar, porque começou a ter posicionamentos divergentes internos dentro do STF. O Fachin pensava de um jeito, com a entrada do ministro Fábio Dino começou a pensar de outro, né? A ministra Carmen Lúcia, ela oscila, o Zanin oscila, né? E eu não estou dizendo que as decisões deles estão erradas, eles oscilam porque às vezes eles estão de um jeito, estão de outro, então é questão de como o ministro analisa, mas aí é a particularidade deles. Então o que eu comecei a fazer? Ver que eles oscilavam. Então eu comecei a falar assim, cara, eu tenho que baixar um pouco mais a régua, né? Que é fazer o quê? Ou melhor, subir mais a régua para estudar. E aí eu comecei a olhar não só como as turmas decidiam, eu comecei a olhar quando havia divergência, como cada um votava na divergência, porque o voto divergente, ele não aparece. Você tem que consultar internamente. Então, às vezes eu vou fazer um agravo regimental, eu falo, Vossa Excelência, no julgamento da reclamação tal, né? Julgou desta forma, né? Em agravo, perdeu, mas manteve posicionamento com o voto dessa forma e foi acompanhado por Beltrano. E às vezes muda a composição da turma e você ganha. Então a gente começa assim a entender, né, que existem pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque quando você vai, muito embora seja muito difícil despachar memoriais em reclamação constitucional, porque o volume ficou muito grande e a gente também entendeu que o STF não consegue atender todo mundo. Já pensou se todo mundo chegava assim, eu consigo conversar com a assessoria do ministro? Então o que a gente começou a fazer? Nos nossos memoriais, a gente, quando vai enviar, para cada ministro é um memorial. E a gente junta, faz os memoriais sempre limitado a 3 páginas, que é uma regra do STF que eu uso para todos os outros memoriais que eu faço, né? E a gente sempre coloca, o senhor votou divergente. E aí a gente vai lá e junta, né, o extrato do voto e o voto, às vezes. O senhor votou divergente assim, né? Junta como ali? Junta... Junto das memoriais. Vão lá, entregam os memoriais, mandam os memoriais e protocolos memoriais, assim. Manda por e-mail. Pede. Protocola, pede. E manda junto à decisão que foi citada? Isso aí, a decisão que ele perdeu. Eu junto a decisão que ele perdeu. A Vossa Excelência, quando julgou essa reclamação aqui, né? O senhor, muito embora tenha por maioria afastado o vínculo, né, o reconhecido vínculo, no nosso caso, né, o senhor votou para afastar o vínculo nesse elemento. Isso está acontecendo muito agora, porque agora com o tema 1389, que suspendeu as decisões, a gente tem debatido outros elementos da reclamação. E, André, a gente tem tido êxito, mesmo em demandas que, a priori, se apresentam vinculadas ao tema 1389. Eu tenho uma decisão, a gente tem um processo onde a gente conseguiu demonstrar no gabinete do ministro Gilmar Mendes que não existia aderência ao tema 1389, uma ação de vínculo de emprego que tratava de representante comercial. Muito bom. Então, eu queria entrar contigo aqui o seguinte, é um tema que você falou muitas vezes e veja, nós estamos falando aqui com o público. Cara, esse mês, até comentei isso na gravação anterior, que a gente teve 25 milhões de acessos, quer dizer, falando com o Brasil inteiro. Então, tem muitos colegas que, infelizmente, pasme, tá, Rodrigão, não atuam nas cortes superiores. O colega atua no primeiro grau, atua no segundo grau. Quando perde, ele retira do cliente dele a possibilidade de ter um êxito aqui no STJ, no Supremo, no TST, a depender da perspectiva. Não atua. Por incompetência técnica, por falta de visão técnica, não atua. Eu posso defender esse colega? Defendo. Porque eu formei numa faculdade no interior do estado do Espírito Santo, na minha cidade, Colatina. E os nossos professores falavam isso pra gente. Isso é muito ruim, assim. Horrível. A gente tinha uma crença limitante. Crença limitante, é uma coisa distante, né? Eu lembro, o primeiro recurso de revista que eu fiz, eu tive a alegria dele ser admitido. Né? E aí o pessoal falava assim, como é que você fez isso?
E eu ficava assustado, porque eu só tinha estudado o processo, estudado a CLT, e eu não tinha outra doutrina ali, porque toda a doutrina que falava de recurso de revista eu achava meio capenga, assim. Hoje a gente tem. Hoje os livros melhoraram muito, porque passaram muito mais a ser práticos. Verdade. A gente saiu um pouco dessa coisa muito teórica, sabe? Você pegava por exemplo, o Sérgio Pinto Martins, no livro dele que falava sobre recurso de revista, né? Era muito teórico, assim. É um ministro maravilhoso. Mas o livro dele, naquela parte, trabalha muito a teoria. Aí você vai estudar recurso de revista, teoria geral do recurso. Cara, isso não serve para nada. Não é que não serve para nada o conhecimento. Não é isso. Até porque eu não abro mão de conhecimento. Mas para o recurso em si, para escrever, não precisa de saber. Que é um recurso de natureza extraordinária. Não, cara. Você tem que saber o que precisa para o recurso subir. E na faculdade... pelo menos onde eu estudei, eu vejo que a maioria sai da faculdade, desse tipo de faculdade, é que as pessoas, o seu professor nunca teve, às vezes, um recurso admitido. Mas o cara não advoga, né? Ele só dá aula, não que seja Entendeu? pouco, né? Tem isso, né? Você não trabalha, não é só dar aula, parece que é pouco. É. Mas a profissão daquela pessoa é dar aula. Isso. Competente, letrada naquilo, tem uma formação acadêmica, mas ela não tá no campo de batalha e não tem a experiência prática do que é subir um RESP, subir um extraordinário, subir uma reclamação, subir um recurso de revista. A dica que eu dou para o advogado que está começando, que não tem experiência em instância extraordinária, é fazer um contrato só até instância ordinária. E não tirar do cliente a oportunidade de contratar um outro advogado. Porque eu acho que reconhecer que você não sabe é de uma capacidade técnica incrível. Gigantesca. Entendeu? Porque, por exemplo, você fala assim, Rodrigo, você faria hoje um recurso extraordinário em matéria trabalhista? Faria. Eu tenho conhecimento técnico para isso. Você faria sozinho? Não. Por quê? Porque é um recurso que eu fiz pouco. Né? Você tem que saber que, por exemplo, no TST é diferente a CLT é diferente do CPC com relação ao recurso extraordinário, porque enquanto no criminal e no civil você tem que protocolar junto com o especial, né? No TST, como ele tem competência para analisar a matéria constitucional, você pode entrar com recurso extraordinário, né? Depois do acordo de recurso de revista. Tem alguns critérios objetivos aí que não cabe para a gente debater agora, tem que ser observado, mas você pode. Então, assim, dependendo da matéria e do tempo, eu não pego. Por quê? Porque eu não vou ter tempo de escrever uma tese constitucional perfeita, que vai tratar daquilo. Ou, às vezes, o recurso não está tão bom para você fazer isso. Né? Então, a gente tem isso. O que eu vejo é que tem advogado que fala assim, que é eu tenho experiência em recurso especial e em recurso extraordinário. Aí você vai olhar, o cara não tem nada admitido. Tudo. Então, peraí. Coisa errada aqui. Mas e o pessoal fala. Eu sou muito assim, eu sou muito reservado. Lógico, eu tenho recurso extraordinário, né? Alguns muito bons que não foram admitidos, né? E outros que eu não esperava e gerou uma repercussão ali e acabou fazendo acordo. Mas tá bom, poderia subir? Não sei. Mas às vezes quando você está do outro lado com um advogado que é altamente técnico, que ele lê seu recurso assim, tem chance, vamos chamar para acordo. Opa, então, é um reconhecimento do seu trabalho ali. Entendeu? Então o que eu observo é isso, assim. O advogado não é que ele não, eu vou falar, não é que ele não sabe. Primeiro é que ele acreditou que falaram que ele não sabe fazer isso. Porque eu também não sabia. Não tem vergonha nenhuma de falar. A primeira vez que eu fui no Supremo Tribunal Federal para despachar um processo, eu não sabia que eu não podia nem despachar, e nem daquela forma. Né? E assim, eu cheguei tipo assim, eu não sabia, sobe por onde, entra por onde, não sabe. A gente não sabe mesmo. E, cara, não tem vergonha nenhuma de não saber. Se tem um orgulho que eu tenho é ter a certeza que eu não sei das coisas. E quanto mais eu acho que eu sei, eu falo para vocês, mais eu estudo e menos eu tenho certeza que aquilo pode dar certo. Por incrível que pareça, André. Eu brinco, assim. Eu falo, gente, a primeira reclamação que eu escrevi, se você pegar a minha primeira e a que eu escrevo hoje, cara, é sério, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu tinha uma ideia e depois eu fui amadurecendo. E, cara, que bom que foi assim. Eu acho que o advogado, ele tem que ter muita coragem de se testar, se permitir. Entendeu? É igual a gente vai falar aí, que eu vejo que é muito pouco explorado reclamação constitucional
em matéria criminal. Vamos falar. Só antes de falar da matéria criminal, eu acho que é legal pra gente fechar essa parte inicial aqui. Como é que o Rodrigo redige a reclamação? Imagina o seguinte: chegou agora, foi contratado, fechou um contrato hoje, sentou pra escrever a reclamação. Bom, André, primeira coisa, vou lá, vou endereçar, vou colocar meu primeiro tópico é o tópico tal, o segundo tópico é o tópico tal. Então vamos falar agora, a gente falou do que tá errado. Agora vamos falar do que tá certo. Verifico a aderência. O que que é aderência? O que que é verificar a aderência? Você falou, pô, André, eu sou insistente nos pontos cruciais ali. Insistente mesmo. Falo uma, duas, três. Então, André, eu falo isso no tópico 1, falo no 2, falo no 3 e falo no pedido. Então... Vou dar um exemplo, André. Uma reclamação que para mim foi muito, muito interessante foi um advogado que me procurou, ele tinha um escritório e ele sofreu uma reclamação trabalhista e reconheceu um vínculo. Ele tinha uma lealdade muito grande a esse advogado e esse cara entrou em depressão porque ele não conseguiu entender aquilo como que fazia parte da vida dele. E a condenação ficou um valor extremamente alto. Para ele era extremamente alto na época. Ele me procurou, eu peguei o processo dele para ler e eu juro para você, eu tenho esse número, eu sou muito bom com números, eu li 21 vezes o processo dele todo, e era um processo muito grande. O acórdão, ele não me ajudava em nada. Todas as decisões interlocutórias me prejudicavam muito, porque existiram alguns elementos ali dentro que fez com que o vínculo ficasse muito claro dentro da corte trabalhista. Eu só tinha um elemento naquele processo que eu tinha que trabalhar com um pouco mais de afinco, mas que no acórdão não estava registrado. Que era o fato do advogado ter falado no depoimento pessoal: eu sou advogado, fui contratado como advogado e atuei como advogado. Porém, aí veio o porém. Bom, a gente está falando de um profissional que tem um conhecimento um pouco a mais. Esse negócio de falar que era advogado, foi contratado como advogado, eu estou como advogado, porém, dali para frente eu excluí e só trabalhei com aquele ponto. A gente ganhou uma reclamação constitucional e foi a primeira onde se cassou o vínculo já na decisão. Porque antigamente caçava a decisão, né? Caça a decisão e entrega conforme o entendimento desse tribunal. Era assim que se dava. Nesse, o ministro cassou a decisão e de imediato julgou improcedente a reclamação trabalhista. Muito legal. Por quê? Porque tinha esse elemento ali que dava para trabalhar, né? Por que dava para trabalhar? Porque foi um depoimento dele. E a gente tem que lembrar que o STF é um tribunal que, historicamente, se julgou sempre muito mais matéria criminal. E na matéria criminal, a prova, ela tem isso aí. Então eu tinha uma prova de que ele se via como advogado e estava se aproveitando de uma situação legal. Aí aí foi uma reclamação que a gente escreveu diferente. Então, isso é um ponto, isso aí é a estratégia do advogado. O que existe ali que você pode levar. Muito né? bom. Isso ali. Então, quando eu pego um acórdão de vínculo de emprego, por exemplo, primeira coisa que eu olho se eu tiver pelo reclamante. Quando eu falo reclamante, gente, é a empresa, tá? Porque na reclamação condicional muda a nomenclatura, então como eu trabalho muito com reclamação, às vezes eu tenho que lembrar que eu não estou falando de ação trabalhista. Mas quando você está pela empresa, que é o reclamante na reclamação, parece pleonasmo, mas não é. Né? Mas quando você está pela empresa, geralmente você tem que focar em quais são os pontos que você vai pedir. Por exemplo, se você estiver discutindo ali vínculo de emprego de representante comercial, você vai trazer os temas. Você vai trazer o tema 720, a DPF 324 e o tema 725. Você vai trazer. Só que você fala, olha, esses são os elementos que esse tribunal já julgou para afastar o vínculo na terceirização. Porém, eu estou tratando sobre esse aspecto. E aí você vai fazendo a ligação das decisões. Mas o principal foco é qual elemento do acórdão que está em desacordo daquilo que foi julgado na jurisprudência do STF. E isso, igual eu disse, não é só ler a ementa. A ementa da decisão, ela te ajuda muito. Mas, por exemplo, o voto do Barroso no tema 725 é um voto maravilhoso. E é um voto que você consegue usar tanto para o empregado
quanto para a empresa. Depende do lado que você tiver. E as pessoas se restringem em debater em reclamação apenas o tema, a ementa do tema, né? Lógico, quando a gente vai fazer os memoriais, que a gente já tem essa experiência de saber os votos divergentes, de pegar ali, às vezes, um voto divergente de um ministro, ou quando ele acompanhou uma divergência, para poder ter esse embate melhor, né? É porque o cliente, quando ele contrata a gente, André, pelo menos comigo, a partir do momento que ele me contrata, né? Eu tenho certeza que eu entrego paz para ele. Mas é isso. Eu entrego paz. Posso até não ganhar a ação, mas eu vou fazer um trabalho assim, um corpo a corpo, né, bem puxado. Né? Agora uma pergunta, irmão. Você, ainda nesse tema, agora entrando no criminal, você pegou lá a reclamação do Ângelo, que inclusive foi exitosa? Foi. Na verdade, eu acredito que ele vai ganhar êxito. Por quê? Porque ela foi admitida. Porque a reclamação é o seguinte... Vamos falar do processamento? Processamento da reclamação. Como é que funciona o processamento? Processamento, vamos lá. Você pega porque a reclamação ela é uma ação de competência originária do STF. Ótimo. Muito bom se falar disso, porque às vezes a gente... Isso é tão natural, porque as pessoas acham que é... Eu já vi caso, assim, em reclamação, o cara querendo entrar com mandado de segurança, sabe? O advogado vai tentando, coitado. E aí eu falo que é coitado porque não sabia o que estava fazendo ali. Mas ela é uma ação de competência originária do STF, né? Você pode, no caso, a reclamação de natureza constitucional, que tem como fundamento, né, o artigo 102 da Constituição. Também cabe reclamação no STJ e no TST, segue a mesma simetria do artigo 988 do CPC. O que eu vejo na reclamação constitucional, no processamento, é o seguinte, que por ser uma ação autônoma, o advogado fica meio perdido, porque é uma ação que você entra diretamente no STF. Você vai cadastrar o processo, é petição inicial, reclamação constitucional, vai cadastrar ali. Você vai entrar no site do STF, petição, aí você vai olhar, ação de natureza originária do STF, e segue aquele caminhozinho ali que não tem erro, né? Nesse primeiro passo aí, nesse caminhozinho, na hora de instruir ali, ó, vou instruir a reclamação, além da petição inicial, quais outros documentos você coloca ali junto? É um pouco de neurose também da minha parte. Eu faço procuração com poder exclusivo para atuar na reclamação. Ótimo. Por que eu faço com poder exclusivo? Cara, porque eu gosto. Eu acho que limita. Quando você vai apresentar para o cliente é interessante. O cliente entende ali que você está sendo contratado para aquilo. Para aquilo, né? Especificamente. Você vai pagar as custas, hoje é R$515. É um valor fixo. É fixo. Fixo. Quando eu comecei era 116. Foi inflacionando. Né? Mas as custas, procuração, atos constitutivos, eu sempre junto, atualizado. E dependendo do processo, dependendo do que eu for argumentar, as outras peças que eu entendo serem necessárias. Porque geralmente você entra sempre com uma reclamação contra o ato, que é o acórdão, né? Que você está, ou do TST ou do TRT, nesse sentido. Quando o acórdão é do TRT, você tem que obrigatoriamente suscitar uma decisão de controle concentrado, né? Porque aí o 988 fala que nesse caso você pode entrar direto com reclamação. Quando é tema, você tem que obrigatoriamente passar pela instância extraordinária. Então você tem que chegar até a instância extraordinária. Tem macete? Tem. Tem retardatário? Tem. Você já fez? Já. Né? Por exemplo, já teve caso de eu ver que o tribunal tinha dado uma reclamação constitucional, uma situação, ou melhor, tinha dado uma decisão muito ruim para o meu cliente. A gente sabia que o escritório que estava do outro lado ia fazer execução provisória e meu cliente falou, não tenho condições de segurar isso. Né? A gente pega um processo que não dava para fazer embargo de declaração, não dava, o prazo tinha se exaurido, quer dizer, então a gente ia perder o nosso recurso. Sim. Né? Era aplicação exclusivamente de tema, e aí o que a gente fez? Cometemos uma tecnia para conseguir um êxito. A gente entrou com recurso de revista em 8 dias, e no prazo de 15 entramos com o extraordinário.
Eu falei, pô, Rodrigo, mas você não acabou de dizer aqui que o extraordinário, ele é um recurso que você tem que fazer na instância, no TST, para ser mais técnico, ou melhor, menos técnico, assim, mais objetivo? Sim, mas ninguém disse que eu não posso entrar antes. Aí a gente entrou, foi indeferido o nosso recurso extraordinário, a gente agravou e dissemos, olha, STF, suprimiu instância. Cumprimos a fase de todas as instâncias, só que foi indeferido. Eu quero que você julgue. E julgou. Muito bom. Pô, Rodrigo, mas vocês fizeram e fizemos. Agora, bicho, a estratégia do advogado, ele vai tratar ali. Tivemos coragem de fazer? Tivemos coragem de fazer. Né? Foi uma tecnia? Foi, mas ninguém viu. Tá bom, vida que segue. Esse tipo de situação são situações era uma situação atípica, extrema. O cliente estava extremamente preocupado. A ação geraria para ele um problema sério e transitou em julgado e ganhamos a reclamação e tá tudo bem. Só que assim, às vezes a estratégia de ser técnico, né, isso foi uma tecnia, ela vem com uma responsabilidade. A gente assumiu isso com o cliente. Muito bom. Isso aí, foi talvez a ação que a gente teve mais coragem de atuar, mas não foi uma coisa assim que foi tão polêmica pra gente, porque realmente foi admitido no tema, e nem se tratou da questão do fato do processo ser em tema, e sim falou que se aplicava o tema e voltou para o tribunal julgar novamente. O tribunal volta a julgar, reconhece a aplicação do tema, né, e afasta o vínculo de emprego. Bom, aí tudo bem, conseguimos, aí voltamos pro game. Né? Muito bom, muito bom. Beleza, instruiu, fez a petição, foi lá, pagou as custas, instruiu ali com os documentos necessários, clicou lá no botãozinho protocolado. Como é que é o processamento desse documento? Como é que é o processamento da reclamação a partir daí? Cara, a reclamação, o STF ele tem um sistema próprio, que não é o PJE, é um sistema interno deles. E esse sistema, ele vai para uma primeira análise. Vai olhar se as custas estão pagas, tudo certinho, né? E aí, com isso, distribui. Vai para distribuição. Ok. Geralmente, igual o STJ, distribui, a conclusão é feita no mesmo dia. Ok. Né? E aí, meu amigo, o critério de ansiedade começa. Para quem que vai cair? Não, geralmente já faz o protocolo, no mesmo dia já tem a distribuição para qual vai ser o ministro. Ok. E já a conclusão é feita quando a peça, bom, pelo menos nas nossas peças, né? A conclusão sempre é feita de imediato. Entendi o que você está falando. Então, distribuiu, você já sabe na mão de qual ministro que vai estar. Sim. Então, já está concluso para o ministro julgar. Já vai na hora, a reclamação. Isso em um dia? Em um dia. Normal, via de regra. Em 2 horas você sabe quem vai julgar. A ansiedade é antes, né? Primeiro quem vai julgar. Pô, tá concluso, qual vai ser a decisão, né? São duas ansiedades. Aí assim, poxa, agora, lógico, na parte trabalhista a gente tem uma vantagem, a gente já conhece o posicionamento de todos os ministros. Então, assim, pra gente, a gente já sabe, caiu pra fulano, então agora é só esperar. Caiu pra Beltrano, olha, aqui a gente não consegue fazer nada não, agora aqui é uma caixinha de surpresa. Entendeu? Tem ministros, e aí eu vou me reservar o direito de ficar calado, pra não falar nome de ninguém, porque é uma caixinha de surpresa. A gente ganhou uma reclamação constitucional que pra gente foi com certeza a reclamação mais top que a gente fez, assim, porque a gente teve que trazer elementos de outros temas, que foi de vínculo de emprego de pastor. Essa foi a reclamação pra gente fantástica, porque a gente teve que tratar nessa reclamação, como não tratava de vínculo, porque não era PJ, não era terceirização, não era tema 550, não era DC 48. A gente usou, né, para poder fazer essa reclamação, né, um tema trabalhista que não tratava de vínculo de emprego, que era o 501. Olha que doideira. E a DC 66. Sinistro. E aí a gente foi lá e fez essa coxa de retalhos e conseguimos afastar o vínculo de emprego do pastor. Cara, que legal. Então, concluso, ministro decide. Se não tivesse... Vamos lá, ministro decide. Aí tem um detalhe aqui. Quando que você pede liminar? Quando que não pede? Vamos lá. Como é que funciona isso aí? Reclamação a gente sempre vai pedir liminar na primeira oportunidade. Já faz o pedido com a liminar. Sempre? Sempre. Por que sempre? Porque você sempre está dizendo que eles estão descumprindo precedente vinculante do STF.
Isso aí é uma... Então já é um elemento para você ter uma liminar. Então, assim, Ok. eu fico olhando, às vezes, por exemplo, nas minhas peças, como não fazer. Eu peguei um advogado uma vez, escreveu 12 laudas da necessidade de ser definida a liminar. Quantas laudas normalmente tem uma reclamação? Tem uma média? Eu tenho reclamação de 42 Caraca. e tenho de 14, de 7. Caraca. Depende muito da complexidade da Depende da matéria. complexidade. Tem reclamação que demanda, por exemplo, um acórdão muito extenso, Não tem onde jeito. o vínculo foi debatido de maneira muito profunda. Poxa, André, aí você não pode fazer o cliente não te contrata para você tomar como base o dispositivo. Você tem que contar a história, né? Aí demora, né? Agora, eu tenho reclamação condicional hoje, com 14 laudas, Uma reclamação de acesso aos autos, que é uma coisa muito pontual, como aquela do Ângelo. É uma reclamação... São 7 laudas. 7 laudas. 7 laudas. E o ministro pediu esclarecimento, pediu informações ao juiz. Então, vamos lá. Seguindo o processamento. Pediu liminar. Se a liminar for negada. Agravo regimental. Se for matéria criminal, segue o processo criminal normal, processo penal normal, prazo em dias corridos, toda aquela ansiedade do advogado criminalista. Ok. Né? Quando eu comecei a fazer reclamação constitucional, por não saber, eu segui o regimento. Então, eu fazia agravo regimental em 5 dias, corridos. Né? Não sabia. Depois a gente vai aprendendo, vendo que eles estão, que aquilo vai evoluindo, não é que vai evoluindo, que existem decisões que não são muito divulgadas, que falam, ó, se aplica nesse caso aqui o CPC. Até você aprender isso, você segue o regimento. Quer aprender a fazer reclamação constitucional? Estuda a reclamação, estuda o regimento. Entendeu? É uma dica que eu dou. Agora, lógico, se você tem dúvidas, porque agora se pulverizou muitas decisões, aí já é um pouco mais complicado. Você tem tempo de estudar tudo, você tem tempo de planilhar, de olhar, de analisar, de aprender como é que o STF tem julgado. Então, aí você pega atalho, contrata a gente. É isso. É isso. E eu falo muito com a galera sobre isso, Rodrigão, que é o negócio da parceria. A parceria, muitas vezes, cara, ela te ajuda e muita gente me procura, Rodrigo, mas muito, todo santo dia. André, tô com um processo assim, eu queria que você me recomendasse um bom parceiro. Como eles sabem que a gente conhece muitos colegas no Brasil inteiro e a gente faz muitas vezes essas pontes. Todo dia, todo santo dia. Fiz hoje. Hoje, com um advogado do Paraná e um profissional de Santa Catarina. Fiz a ponte ali entre eles. Foi bem legal, por sinal. E isso encurta caminho, cara. Sim. E outra coisa que eu vejo bastante, serve, às vezes para o advogado contratante, como um aprendizado. E não são todos os casos que te permitem a parceria. Porque tem cliente que tem musculatura, compreende o valor daquilo e chega junto. Sim. Tem cliente que não tem essa musculatura. E aí é você mesmo que vai ter que fazer. Mas uma vez que eu já fiz uma parceria contigo, eu já peguei mais ou menos o jeito. Num segundo caso, eu posso te ligar e falar, Rodrigão, tô com um caso aqui, cara. O cliente, tô atuando até pro bono. Ou é um cliente que eu já atendei em outros casos que eu não posso deixar de atender. Então é um caso que eu tô fazendo de graça por conta de tudo que ele tem comigo. Cara, tô com uma dúvida pontual aqui, pá. Também uma solução que a gente acabou criando o Mindjust também por isso. Por poder ter um ecossistema ali fortíssimo de gente gigante, que o cara pode ir ali e perguntar, a gente dá o direcionamento pro cara. É porque às vezes, assim, quando você estuda muito, qualquer pessoa que estude muito, aquela máxima das 10 mil horas lá, Sim. Né, ela vai ser muito mais fácil. Por exemplo, o meu sócio foi 17 anos, 17 anos ele foi assessor em TST e TRT. Sim. Né? Nos últimos 7 ele foi assessor do ministro Breno Medeiros. A velocidade que o Pedro analisa um RO para fazer um recurso de revista é tão rápida que eu duvido que uma inteligência artificial tenha a capacidade de analisar com tanta velocidade. O cara fez isso, pô, tá fazendo 17 anos, pô. E 7 anos. E 7 anos foi chefiando um gabinete que foi o gabinete que mais produziu no TST nos últimos anos. Né? Tá entre os gabinetes que mais produziu. O que mais produziu é por minha conta. Tá? Mas assim, tá entre os que mais produziu. Já bateu o final do ano com o gabinete zerado. Tá doido. 0 processo no gabinete. Né? Só voltar pro processamento aqui pra todo mundo não se perder. Agravo regimental. Agravo regimental. Aí que entra o game, né? Porque o agravo regimental, você sai da decisão monocrática e vai para a decisão colegiada. Ok. Nessa hora, você tem que
que ter coragem de ir para despachar com todos os ministros. É isso que eu faço. Então, eu quero a primeira turma, os 5 da primeira turma. A segunda, os 5 da segunda turma. Teve um processo nosso que a gente tem uma dificuldade muito grande de despachar com assessoria. O STF não é um tribunal que você tem facilidade para despachar com assessoria. Né? O ministro Zanin veio da advocacia, até que ali você consegue despachar sim com alguns assessores. Os outros, eles têm a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas mesmo assim, eu não abro mão de ir despachar, né? Às vezes quem me atende, eu aprendi isso num gabinete de um ministro, que eu mandei o e-mail, protocolei os memoriais e fui despachar. E eu virei para a pessoa que me atendeu com muito respeito, falei assim, ó, eu queria saber se isso faz alguma diferença. Assim, doutor, é o que faz a diferença. Porque quando você me entrega os memoriais aqui, eu entrego na mesa do assessor. E ele com certeza lê. Porque, pensa bem, quantos mil processos, quantas reclamações que estão entrando no STF todo dia? Todo dia. Todo dia eles têm que decidir sobre isso. Eles não vão parar para olhar se o cara juntou ou não juntou memoriais. Agora, protocolou os memoriais. Fez a conclusão? Vai lá. Muito bom. Essa então, é uma dica que eu dou. Vai lá, entrega os memoriais, tenta despachar. Na maioria das vezes as pessoas não vão te atender, mas quando te atendem é uma alegria do caramba. Às vezes você tem que peitar. Eu tenho experiência no STF, eu tenho experiências fantásticas. Fantásticas. Mas sempre vou lá com muita humildade e sempre procurando entender ali qual é o caminho das pedras. Tem um tempo que eu faço isso e até hoje eu estou para dizer que eu ainda estou aprendendo o caminho das pedras dentro do STF na parte de reclamação. Quando você tem um recurso extraordinário admitido, é diferente, porque ele vai ter que te atender, porque você, de repente, dependendo da situação, tem repercussão geral, aí você vai conseguir falar até com mais ministros de maneira mais fácil. Mas, geralmente, é um corpo a corpo, é a advocacia de balcão. Barriga de balcão. Mas vai que vale a pena. Muito bom, cara, muito bom. Então, legal. Despachou com os ministros, bonitinho. Próximo passo, julgamento. Julgamento. Não admite sustentação oral em reclamação constitucional. Aí, geralmente, vai para virtual, ir entrar no site do STF, ver o voto do relator e torcer para ter divergência, se você, dependendo de como for, e aí você vê ali o placar. É literalmente igual um jogo. Dura uma semana, é uma semana dando F5 na tela. Né? Mas Perdeu a reclamação. Perdeu, acabou. Game over. Ganhou a reclamação. Isso aí. Comemorar. Zero game. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Agora eu queria te perguntar, irmão, rapidão, entrando no tema criminal, você fez essa reclamação lá da súmula vinculante 14 com o Ângelo. Só pra vocês entenderem, então a gente tá falando do Ângelo aqui. Ângelo é um membro do Mind Jus, um cara 10, cara novo, um bom advogado, um cara competente, um cara muito dedicado à investigação defensiva. É um tema que ele faz muito bem. Inclusive, tem umas aulas dele aqui no Mind Jus falando sobre isso. Um cara muito 10, que é lá da mesma região que o Rodrigo. É de Colatina. De Colatina. O primeiro cliente, um dos primeiros clientes do Ângelo, quem indicou foi eu, na parte de... Aí. E ele falava assim, mas a gente assim, eu falo, as aleatoriedades da vida, né? A gente acaba se encontrando aqui em Brasília novamente, eu e o Ângelo, né? E aí ele me pede, um dia ele fala, poxa, eu queria fazer uma... Quando o Ângelo veio aqui, eu já tinha mudado para Brasília, o Ângelo vem e fala assim, poxa, Rodrigo, como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, você não tem nada para pedir no STJ? Aí o Ângelo falou assim, cara, eu acho que eu tenho um processo aqui que dá para fazer um habeas corpus, mas o cliente não quer me pagar. Eu falei, cara, faz. Faz, caramba, você aprender. Faz, você nunca fez, tem experiência, vai lá, pede para despachar. Aí a gente vai lá, faz e ganha. Ganha o habeas corpus. Eu lembro. Ele tinha um mês, tinha 20 dias que ele tava caminhando com a gente aqui. Isso aí, ganha o habeas corpus. Aí eu falo, aí, viu, você teve coragem, mas o cliente não me pagou. Cara, mas quem disse que eu falei para vocês quanto que eu recebi na primeira reclamação? Não recebi. E veja, o Ângelo, cara, eu falei com ele no telefone, ele nunca tinha vindo para Brasília. Nunca. Mas eu insisti com ele, falei, cara, já mudasse sua advocacia. Eu perguntei para ele, quantos advogados de Colatina que você conhece que vêm para Brasília? Ele falou assim, que eu acho que era você, não te conhecia ainda. Falei, cara, olha que grande diferencial, cara, que você tá construindo.
E aí ele faz isso, aí depois ele vem, e aí ele já estava com o cliente, falou assim, cara, eu tô com uma ideia aqui, fazer uma reclamação. Aí ele explicou o fato para mim, e eu vou tomar licença aqui para falar como é que estava a petição do Ângelo, né? Tá. O Ângelo chega e faz igual HC. Nesse processo, é um processo delicado que o Ângelo está atuando, que trata de uma situação onde uma pessoa foi assassinada dentro de uma propriedade rural. Sim. O Ângelo está advogando para, né, O acusado. O acusado que é dono da propriedade. Mas ele não estava lá, não tinha nada envolvido a priori, não tem nenhum tipo de envolvimento. Os caras foram lá e mataram a propriedade do cara, né? Bom, esse tipo de situação é uma situação que é particular do processo. O Ângelo chega e começa a narrar, numa reclamação constitucional, os fatos da acusação. Aí começa a falar, fulano está sendo acusado disso, numa situação dessa. Eu falei, cara, isso aqui é muito sério. Você não pode começar uma reclamação constitucional para pedir a tua aplicação de súmula vinculante apresentando fatos. Isso aqui é irrelevante e só te atrapalha. Irrelevante. E a grande questão é irrelevante. É irrelevante. Você vai fazer o cara ler um negócio que vai falar assim, cara, pô, se ele fez isso, ele merece mesmo. Aí o julgador sai da tecnia, sai da tecnicidade e julga com base no contexto. É aquela coisa que o pessoal fala assim, o juiz julga de forma imparcial. Não julga. Um ser humano, né? É um ser humano, ele vai julgar de acordo com todo o conhecimento técnico dele, com tudo que ele viu na vida. Ou você acha que um juiz que apanhou a vida toda vai julgar a agressão de forma diferente? Claro. Você está entendendo? Claro. Né? Então, assim, eu vejo que porque a jurisprudência do STF, ela não é unânime em tudo. Não é. Não é. E assim, o que eu peguei e falei com ele? Falei, cara, olha, isso aqui para mim é irrelevante. Isso aqui isso aqui para mim é igual uma marca d'água em peça. Marca d'água é distração. Se o cara tá lendo, ele tem uma marca d'água no escuro. Quem tem marca d'água aqui vai ficar, não fica ofendido, não. Tira a marca d'água. O dia que você conversar com o assessor, que ele olha para você, que você tem marca d'água, que ele olha para você, olha para marca d'água, olha para você, e olha para marca d'água, você vai me entender. Né? Eu até brigo. Porque é uma distração visual. Sem dúvida. Só olhar qualquer livro. Pega qualquer livro, pega a Bíblia para ler, ou qualquer outro livro. Você não vai ver marca d'água ali, pô. O que interessa é o texto. Se tivesse uma cruz no fundo, você ia, né? Ia ficar ruim, dificulta a leitura. Enfim. Aí o Ângelo fez isso, começou a querer tratar dos elementos da acusação ali. Eu falei, Ângelo, o que você quer é a aplicação da súmula 14. Pega da decisão o que foi decidido que você buscou o que tem na decisão do juiz que não atende a súmula 14. E só trabalha isso. Pega lá a decisão do juiz, recorta lá o trecho, colocou. Cola. Mas a decisão não coloca mais nada. Mas não, é só aquilo. Como é que é o primeiro tópico da reclamação? Endereçou, bonitinho. Endereçou a aderência. Da aderência. Aderência. Tira da. Aderência. Aderência. Tem aderência o tema que nós estamos tratando é esse. Geralmente, o que eu faço nas minhas reclamações, que funciona muito bem? Eu começo a reclamação com todos os precedentes que eu encontro no tema, que eu vou aplicar. Isso é um negócio bacana. Por quê? Porque você coloca ali como que os Você dá um nome para esse tópico? Não, eu faço o endereçamento aqui, embaixo eu coloco objeto, temas que eu estou tratando. Eu estou tratando, no caso do Ângelo, súmula 16. Súmula 14. Súmula 14, perdão. Súmula vinculante 14. Aí eu vou lá e coloco decisões no sentido do pedido, tal. E vou colocando todas elas. Porque o sistema do STF, ele analisa isso, né? Eu esqueci o nome do robô do STF. Vitor. O Vitor, né? Agora tem a Maria, né? Nós estamos fazendo... Vamos casar o Vitor com a Maria, vamos ver o que vai sair ali. Mas o Vitor, ele faz um juízo de admissibilidade muito bom no STF. Muito bom. Eu até brinco que quando eu comecei, a minha maior dificuldade era passar do Vitor. Porque eu via gente ficando com o Vitor. Então, o Vitor já dava uma rasteira. Mas aí eu fui lá e falei com o Ângelo, vamos só no foco. Porque aqui o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai olhar realmente o ponto da decisão principal, que é bem objetivo, que ele nega, o juiz não fundamenta. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, se o juiz fundamentar a decisão
E por isso que às vezes a gente tem que saber com o que está lidando. Se o juiz fundamenta a decisão em elementos constitucionais para indeferir, não cabe reclamação. Você pode até fazer, mas você vai tomar uma lapada. Então, às vezes o cara pode falar assim, olha, eu tô indeferindo, né? Porque o artigo 5º, 34, quando diz do devido processo legal, tal, garante, se ele falar isso e ter fundamento, trazer decisões que justificam aquele fundamento, ele não consegue. Isso aí, assim. Então, às vezes, a gente tem que torcer para que para que o juiz ele seja mais superficial, tá? Porque ele pode ter, a convicção livre e a convicção do juiz. É um poder que ele tem. Só que ele tem que fundamentar. Aí a gente vai para 93.9. Entendeu? Ele tem que fundamentar. Então, esse poder que o juiz tem de poder decidir, não exclui ele da necessidade de fundamentação. Tanto que a gente está hoje no STJ numa bola dividida do caramba, quando o tribunal utiliza dos próprios fundamentos da sentença. Né? Hoje o STJ está começando a debater isso, eu estou gostando do debate. Ele fala, fundamentou utiliza os próprios fundamentos da sentença, mas não justifica porque ele está fazendo aquilo. Opa, peraí, essa decisão não, você vai ter que voltar. Então, é uma dica que eu dou, tá, gente? Você que trabalha na área civil aí, ou na penal, se o juiz usou, se o desembargador usou os mesmos fundamentos da sentença, embargue e declaração. Porque você vai subir com uma negativa bonita e vai conseguir fazer com que o desembargador decida, ou melhor, fundamente por que ele aplicou os mesmos fundamentos. É interessante a gente observar. Daí isso. vamos lá, fez lá, colocou o tema, colocou os julgados, aí vem o tópico da aderência. Isso, se aplica isso por conta disso, disso e disso. Ok. Né? Ó, tô pedindo porque se adequa a essa súmula ou a esse tema, porque o tema diz isso, né? No caso do Ângelo, como a súmula vinculante é muito clara, ela é autoexplicativa. Autoexplicativo. Eu acho muito boa a redação dela. Então ele não tinha muito o que fazer. Ele foi lá e falou, ó, tá violando a súmula, a decisão viola a súmula por conta disso, disso, disso. Nós temos essas decisões que já decidiram dessa forma e eu quero aplicar aqui. Eu quero que o juiz, aí você faz o pedido para que o juiz aí pede a liminar no final, né? Claro. Já coloca a reclamação com o pedido de efeito de antecipação tutela, pede a liminar, e aí o ministro ele vai ter duas opções ali. Geralmente, quando senta contra a autoridade de primeira instância, ele pede informações. Geralmente pede informações. Quando pede informações, eu entendo que você tem 70% de chance de ganhar o processo. Porque quando o juiz ele presta informações, ele não pode fundamentar a prestação de informações. O que geralmente acontece? Quando desce para pedir informações, o juiz vê que fez errado, muda a decisão e fala, ó, perdeu o objeto porque eu decidi de acordo com a súmula. Porque o ministro, ele pode indeferir, vamos lembrar, vamos pegar aqui, vamos dar um passo para trás. Reclamação constitucional em matéria criminal, né? Fez a reclamação, definiu o tema, fez a aderência, montou o pedido. Se tiver tudo certinho, geralmente o ministro vai pedir que seja ouvida a autoridade reclamada. Ok. Se tiver errado, ele vai indeferir de imediato. Pronto. É isso que vai acontecer. Aí se você vai agravar, se você não vai, aí é outra história. Né? O que eu posso dizer para você é o seguinte, eu nunca vi nenhuma decisão em reclamação constitucional em matéria criminal ser reformada em agravo. Nunca vi. Eu não estou dizendo que não exista. Hoje a gente está com mais de 80 mil reclamações constitucionais protocoladas. Eu, Rodrigo, nunca vi ser reformada a decisão em agravo. Muito bom. Né? Por isso a importância de já fazer a reclamação, ela tem que subir redonda já. Redonda. Agora, o que me assusta, André, e eu falei isso com o Ângelo, é que eu vejo muito pouca gente explorando esse tipo de atuação no Supremo. Pouquíssimo. Gente, a reclamação constitucional, ela é um duplo mortal carpado na advocacia, que as pessoas não estão sabendo utilizar ou utilizando com muito pouca técnica. Concordo. Eu vejo, às vezes, por exemplo, reclamação constitucional em matéria criminal, o cara chega contando toda a história do crime. Cara, a história do crime não importa, é a decisão. E aí dedicam tanto assim para a decisão e não sei quantas páginas para a história. Muito bom. Cara, então eu acho que a gente tem que ser objetivo. Reclamação é objetividade. Pensa que o STF ele não tem tempo de ler tudo que a gente coloca para eles. Concordo. Né? Então,
trata disso, vamos fazer dessa forma, vamos ser objetivo. Eu penso que é isso. Acho que a advocacia criminal, ela tem realmente que estruturar, né? Se estruturar para aprender a fazer mais reclamações. Porque, cara, pensa bem, o cara é do interior do Espírito Santo, no caso do Ângelo. Bicho, ele ia fazer um habeas corpus para poder conseguir a liberação de peças. Aí, ia perder, ia para o STJ. Ia perder, entendeu? E aí ia tentar um recurso extraordinário. Bicho, só ia ficar complicado. Ele foi direto para reclamação. Sim. Se der errado, ele pode começar com a habeas corpus. E pelo que você comentou aqui, pela sua experiência, o processamento é um processamento muito rápido, né, cara? O Ângelo protocolou na quarta-feira, a gente teve aqui, ele protocolou na quarta-feira, quinta-feira ele chegou aqui, na sexta-feira a gente despachou no STF o processo dele, teve decisão no mesmo dia. Caraca. Pronto. Ontem, o processo dele chegou no gabinete da juíza para poder se explicar. Puta, que legal, cara. Rodrigão, caminhando pro final aqui, cara, eu quero que você quero que você deixe aqui para nós um recado final para advocacia, irmão. Você que tem essa história, pô, um cara que tá em Brasília, tá indo super bem, escritório, sei que tá ficando pronto aí, tá nessa peleja de escritório. Sei que vocês estão fazendo um puta trabalho legal, sei que Brasília foi muito generosa contigo, né? Tem sido nesses 2 anos e nesses 3 meses também. Tem sido, assim, pela nossa conversa, se mostrou uma decisão muito, muito acertada. Eu queria que você falasse, cara, para os nossos colegas com experiência concreta, né, pô? Você é um cara que veio do interior, assim como eu, e tá aqui em Brasília, pô, fazendo a advocacia acontecer. Eu acho que a dica que eu dou, o recado que eu deixo, na verdade, acredite no seu trabalho. Você só tá aqui hoje porque você acreditou no seu trabalho. Verdade. Eu só tô aqui hoje porque eu acreditei no meu. Lógico, eu tive pessoas maravilhosas que estiveram comigo. Mas eu nunca me abaixei a cabeça para nenhuma porta que se fechou. Hoje eu posso estar aqui e agradecer muito mais pelas portas que se fecharam do que pelas que se abriram. Porque talvez se eu tivesse conseguido tudo que eu quisesse na advocacia, na minha cidade, eu não estaria aqui vivendo essa experiência maravilhosa, que é estar em Brasília, que é poder despachar com os ministros, conhecer os ministros, coisa que a gente nunca imaginava estando onde a gente estava. Né? Muito então, legal. assim, a dica que eu dou, o recado que eu dou para a galera, assim, acredite no seu trabalho. Tenha brio. Ah, mas eu não sei fazer. Faça da melhor maneira que você sabe fazer. Teste. Entendeu? Se você não eu não tenho, eu tenho medo de aprender, pega nativo. Nativo é o melhor que tem para você aprender. Eu lembro, André, só para finalizar agora aqui, quando eu entrei na advocacia, tinha um juiz em Colatina, que eu conheci ele um juiz federal, e ele falou assim, cara, a gente tá sem defensor, né, ativo na nossa vara. Eu tava começando, falei assim, cara, eu tenho coragem de fazer, assim, como é que é o negócio lá? Falou, eu tô com muito processo e eu não tenho ninguém para dar os ativos, porque o da Justiça Federal é muito baixo, e eu doido para aprender, né? Falei, cara, eu pego. Quantos processos você tem lá? Eu falei, 260. Falei, manda tudo pro meu escritório. Aí chegou um carrinho. Tinha um caminhão de processo. Eu falei, cara, que doido. Enfim, eu peguei e fiz aquilo tudo. Então, a dica que eu dou é isso, teste. Teste naquilo que você pode testar. Você, eu não tenho segurança. Cara, tem um advogado, que eu esqueci o nome, criminalista, que ele fala que o maior destaque que ele teve, que deu mais repercussão para ele nas mídias sociais, Quaresma, acho que foi aquele júri que tinha um policial, né? E ele falou assim, cara, esse júri foi dativo nesse júri. E olha a repercussão que deu. Sim. Então, assim, faça. Ah, não sei fazer, faça o melhor que sabe fazer, estude o processo. Agora, você não pode ser leviano, sabe? Tenha técnica. Ah, mas eu não tenho toda a técnica. Vai com a técnica que você tem. Gente, eu e minha esposa, a gente discutiu muito para vir para Brasília. 90% do tempo eu estava com medo, e eu vim com medo mesmo. Entendeu? Então, assim, acredite, porque você tem que acreditar. Pô, eu sabia que eu sabia fazer. O mundo sempre vai dizer não pra gente, mas a gente tem que acreditar. Porque se você não acreditar no seu trabalho, se você não se convencer que você é bom o suficiente para estar no lugar, ocupando o lugar que você está, ninguém vai fazer isso por você. A sua mãe vai fazer isso por você? Vai. Seu pai? Talvez. Mas, cara, fala a verdade, elogio de pai e mãe é igual você olhar pro espelho e se achar bonito. Não vale, né? Tem que ser o outro. É quando o outro fala assim, cara, você está fazendo direito. Aí você vai aprendendo. Aí, agora também, não se convencer pelo elogio. Ah, porque eu sou bom. Não, você nunca é bom, cara. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Entendeu? A gente vem pra Brasília e a gente descobre que não é nada. É verdade. Entendeu? Vem pra cá, cara, é tanta gente boa.
É tanta gente que sabe trabalhar. Você vê os caras despachando as sustentações orais. Porque uma coisa é você vê uma sustentação oral, André, pelo vídeo. Outra coisa é você vê uma presencial. Diferente demais. Então, assim, você Muito aprende diferente. com isso, né? E o resto é isso. Se não tem dúvida, todo mundo tem bunda e cotovelo, estuda, porque faz parte. Galera, tô aí com vocês, ó. Conheço o Rodrigo como Rodrigo Baldiani. Aí eu tô tendo que ler aqui, gente. Bortolotti, Bortolotti. né? Rodrigo Bortolotti, grande advogado, compartilhando essa experiência de reclamação com vocês. E essa é a nossa ideia, turma. Como vocês sabem, é trazer o pessoal que tá no campo de batalha. O Rodrigo hoje de manhã estava atendendo cliente, a vida dele é advocacia, a vida do Pedro é advocacia, antes foi em gabinete, então é gente de verdade. Turma que tá aí, ó, ralando, sabe? Lidando com cliente, lidando com um colaborador, treinando o time, despachando, escrevendo, fazendo a advocacia acontecer. E a gente se conheceu, a gente fez agora uma masterclass lá na nossa nova sede de eventos, sobre visão empresarial. E o Rodrigo chegou lá com o Juvimário, que é um ótimo advogado, caminha conosco aqui no Mindjus, nosso aluno na pós, um grande advogado do Ceará, com o Ângelo, que também caminha conosco, que é um cara jovem, mas um cara que é jovem e pensa grande, e Chego de penetra. O Rodrigão chegou ali, foi bem legal. Fizemos uma troca bem legal, a gente tá com esse foco agora de falar de negócios, e o Rodrigão compartilhou ali desafios que ele tá tendo, cada um tava compartilhando seus desafios, e esse é nosso objetivo, né? É unir cabeças que estão vivendo esse dia a dia para sempre pensar nos melhores caminhos e aprender. Deixa eu falar uns com os uma outros. coisa, eu cheguei naquele evento de penetra mesmo, não tinha nenhuma pretensão em estar ali, e eu fiquei surpreendido com a qualidade do evento, com a qualidade do público, né? E com a qualidade do debate. Acho que, assim, a oportunidade que vocês estão dando para os advogados terem o nível de relacionamento e de divisão de resultados e derrotas, porque é muito fácil a gente aprender com o nosso erro. Né? Mas quando o outro pode dizer onde ele errou, fica muito mais fácil a gente poder aprender. Então, assim, eu fiquei surpreendido. Infelizmente, eu tinha um compromisso, não pude ficar realmente até o final, mas eu fiquei, assim, de queixo caído. André, vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu acho que os projetos que vocês, que a turma de vocês aqui, o Mindjus, está assinando, é fantástico. São projetos que eu passo a acreditar. A gente já conversou sobre isso, né? A gente vai fazer, eu vou estar sim nas próximas confrarias e quero dividir isso com o pessoal, porque o que eu vi ali, eu realmente não esperava. Eu posso falar para vocês, a visão que eu tinha do Mindjus, como um advogado que assiste o Mindjus pelo Instagram ou pelos outros canais do YouTube, não é sério, pessoal, eu não preciso fazer jabá para ninguém, né? Eu não imaginava que era nesse nível. Assim, que legal. E eu vi ali que eu percebi maior, era que as trocas das experiências eram verdadeiras. É isso. E que as pessoas queriam aquilo ali, quando um falava, o outro segurava e o outro anotava, e você estava palestrando, mas o cara estava anotando a dúvida do outro. Cara, eu achei aquilo, eu observei aquilo. É o valor da troca, né, cara? Isso. Essa comunidade que vocês fizeram, ela é fantástica. Parabéns, André. Pô, obrigado, eu queria irmão. agradecer vocês aí pelo convite, e eu estou à disposição, quem quiser me procurar. Como é que te encontra aí? Fala aí. Rodrigo Badiani, né, Bortolotti, nas redes sociais, eu converso mais pelo Instagram, né, também estou no LinkedIn, no uso Facebook. Seu sócio, para quem quiser encontrar ali. Prof. Pedro de Assis, né, ele tem um projeto de trabalhista, né? O Pedro tem um projeto, né, com o ministro Breno Medeiros, que é um curso de reclamação, de recurso de revista, bem completo, né, eles têm o livro também, os dois juntos, e eu entro ali só para atrapalhar a relação e ficar conversando, porque eu realmente eu sei fazer, mas assim, meu sócio, ele é o cara que não dá para explicar, assim. Quando ele pega e fala assim, aqui a gente vai ganhar, aqui a gente vai perder, aqui a gente só vai lutar, muito o cara grande. tem uma visão especial. E você que está nos acompanhando aqui, turma, eu sempre digo isso, a sua missão é o quê? Botar isso aqui no máximo de lugar que você puder, sem procrastinação. Você vai pegar isso aqui agora que você está assistindo, agora mesmo, já manda no grupo lá do escritório, já manda no grupo do AB, manda nos lugares que você acha que é relevante, por quê? Pô, a gente tem uma puta de uma estrutura aqui, montada.
O Rodrigo, a missão dele foi só ler só 25 mil reclamações e te falar aqui o que é bom, o que é ruim. Qual que é a sua missão? É assistir, botar em prática e botar o negócio pra frente, pra andar, levar a mensagem adiante. Então, eu sempre digo, a sua missão é a mais fácil. Portanto, faça a sua missão aí, que é nos ajudar a levar essa mensagem aqui adiante. Beleza? Um abraço pra todos, Rodrigão. Obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Valeu.